pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma correção de exercícios. Hoje eu trouxe então mais alguns exercícios daquela prova que caiu no curso de formação de oficiais para a Polícia Militar da Bahia. Na verdade eu aproveito então aqui para pedir desculpas para as pessoas que prestaram esse concurso. Na verdade esse concurso passou, foi agora em agosto, no mês passado, e apesar dos vários pedidos que eu recebi, eu infelizmente não consegui gravar as aulas em tempo para postar para vocês, Então realmente ficou só aquelas primeiras correções que eu já havia postado. Bom, de qualquer modo, se vocês, vocês que fizeram a prova, eu torço para que tenham tido um ótimo resultado. Se não foi dessa vez ainda, então vamos já batalhar, já pensando nos próximos, ou até mesmo em outros, em outros concursos para a carreira de oficial das polícias militares dos outros estados, tá joia? Então sempre vale a pena rever. E mesmo você que não pensa em prestar, não quer ser oficial, não está envolvido com esse concurso específico, independentemente do estado, você vai ter também muito a ganhar com essas aulas. Nós veremos hoje um texto muito interessante, Eu vou gravar agora uma série de 4 questões que apareceram todas elas referentes ao mesmo texto, um texto bem legal, então é uma boa oportunidade para nós melhorarmos o nosso vocabulário e também vermos aí algumas questões gramaticais. Não é uma prova que nós podemos considerar difícil, Muito pelo contrário, mas o texto sim, é um texto jornalístico que fala sobre um fato científico, Inclusive bastante interessante aqui, que nós já veremos na sequência, tá joia? Então, peço a todos então, que se sentem confortavelmente. Nós vamos aqui iniciar então a nossa correção. Vamos lá. Então, nós vamos iniciar hoje com a questão número 25, mas esse texto ele vale para as questões dessa prova de 2014, tanto da questão 25 até a questão 28, tá? Então, olha só, o texto tinha o seguinte título: Voyager 1 leaves the solar system, Então, a Voyager, Voyager seria viajante, Voyager. Voyager 1 leaves the solar system, Bem tranquilo, aqui nós temos o verbo to leave, no simple present, conjugado para he, she, it, não é isso? Porque Voyager 1 aqui vai ser it, não é mesmo? Então, aqui dizendo que a Voyager 1 deixa o sistema solar, leaves the solar system, E aqui então temos a foto e o subtítulo aqui da foto, An Artist's Impression of NASA's Voyager 1 Space Probe, Passing Behind the Rings of Saturn. Passing Behind the Rings of Saturn. Então, an artist's impression, Então, uma impressão artística, aqui impressão no sentido de um desenho, uma concepção artística, of NASA's Voyager 1. Então, da Voyager 1 da NASA, lembram-se desse apóstrofe S, então, que indica posse, Então, da Voyager 1 da NASA, Space Probe, Então é uma sonda espacial, O próprio texto trazia para vocês na prova, o significado de probe aqui, que é sonda, tá bom? Então é uma sonda espacial da NASA, A Voyager 1 é uma sonda espacial da NASA, então passing behind, passando, por trás ou atrás dos anéis de Saturno, The Rings of Saturn, ok? Tranquilos? Vamos começar aqui então. Aqui vocês têm o link, de onde esse texto foi retirado. A prova, vocês sabem, é uma prova da Consultec, que foi aplicada então em 2014 para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar da Bahia. Vamos lá então, vamos ao texto. Olha lá. The Voyager 1 spacecraft has become the first man-made object to leave the solar system. The probe was launched 36 years ago and has spent years hurtling away from the sun. Now, a new analysis has revealed that the craft crossed into interstellar space in August last year. Então, tá joia? Vamos então traduzir juntos aqui. The Voyager 1 spacecraft, então, seria a nave espacial, Voyager 1, Então, spacecraft seria isso, Nave espacial, sonda espacial. Has become, tornou-se, Has become. E uma das questões vai inclusive falar sobre isso, Por isso eu não quero me aprofundar tanto agora sobre o tempo verbal que foi utilizado, mas nós veremos que ele terá sim importância numa das questões que nós resolveremos sobre esse texto, tá? Então, the Voyager 1 spacecraft has become, tornou-se, the first man-made object, o primeiro man-made, feito pelo homem, Quando a gente compra alguma coisa, não vem escrito lá made in Taiwan, made in China, Então, made, feito, Man-made, feito pelo homem.
So a man-made object, né, um objeto feito pelo homem, o primeiro objeto feito pelo homem, to leave the solar system, a deixar o sistema solar. Então, essa sonda aqui foi o primeiro objeto humano que saiu do sistema solar, né? Então, foi a primeira vez e nós veremos também até hoje a única que nós conseguimos mandar, né, a algum objeto feito por nós, né, por nós dizemos aqui a raça humana, que saiu do sistema solar, né? Passou lá o limite daquilo que nós podemos considerar de sistema solar. Bom, continuando então. The probe was launched. Então, the probe, né? De novo, nós sabemos the probe é a sonda, was launched, né? Então aqui nós temos o verbo to launch. To launch é lançar, né? Launch, to launch. Então, lançar, né? Como, por exemplo, um foguete, né? Então, the probe, a sonda foi lançada, was launched 36 years ago, 36 anos atrás. And has spent, né? De novo aqui a gente tem o present perfect, and has spent, né? E passou, tem passado, né? Mas o melhor aqui a gente traduzir por passou, years hurtling away from the sun, né? Então, e passou anos hurtling away, né? Então, to hurtle, né? É a mesma coisa que to move with great speed, né? Então, hurtle é move, se mover com alta velocidade, com grande velocidade. Então, ela passou anos se movendo, né? Se distanciando do Sol, né? Porque away dá essa ideia de distanciar-se, né? Go away, vai embora, afaste-se, tá bom? Então, hurtling away é isso, afastando-se muito rapidamente, né? Com essa ideia do hurtle, né? Então, muito rapidamente do Sol. Now, a new analysis, agora, uma nova análise, has revealed, olha o present perfect aqui de novo, né? Se vocês têm algum problema com esse tempo verbal, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, eu gravei já aulas do present perfect, tanto no básico 2, como no intermediário 1, tá? Nos dois vocês têm ali, com um enfoque um pouquinho diferente, comentários, então, aulas bem específicas, onde a gente se aprofunda no present perfect, tá joia? Então, uma nova análise revelou that the craft, né? Então, que a nave, that the craft, crossed into interstellar space, né? Cruzou, né? Crossed into, né? Então, cruzou, mas no sentido de entrando, né? Cruzou, ou seja, entrou o espaço interestelar, né? Entre as estrelas. Saiu, então, da nossa vizinhança aqui, o sistema solar, não é isso? In August last year, né? Em agosto aqui do ano passado. Esse texto aqui, quer ver, vamos dar uma olhadinha. O texto aqui é de 2014, então isso ocorreu em 2013, né? Em 2013, ok? Bom, continuando então. Voyager 1 was launched into space in 1977 to study the planets beyond our own. Então, Voyager 1 was launched, de novo, foi lançada into space, ao espaço, né? In 1977, em 1977. To study the planets, para estudar os planetas beyond our own. Então, beyond, além do nosso, né? Que estão além do nosso, ok? Beyond our own. Então, os planetas além do nosso, ok? But after passing them one by one, it just kept on going. Mas depois de passar, after passing, né, também nós teremos uma questão onde nós vamos comentar esse uso aqui desse verbo com ing, tá? Então não vou me aprofundar agora porque nós falaremos sobre isso numa questão mais para frente. Mas depois de passá-los, né, them, aqui them no sentido dos planetas, não é isso? Então a sonda passou esses planetas one by one, um por um. Então passou por todos os planetas do sistema solar. It just kept on going, né? Então, apenas continuou indo, né? Nós temos aqui, eu tinha trazido para vocês aqui, desculpem, né? Beyond, então, significa além. E agora a gente tem o kept on going. Kept on aqui, no sentido de continuar. Então, ela passou os planetas um por um e não parou, continuou, né? Continuou seguindo viagem, né? Kept on going, ok? Tem até, vocês devem conhecer, imagino eu, né, aquela propaganda lá daquele whisky, daquela marca de whisky Johnny Walker, né, que fala keep walking, né, continue andando, tá bom? Então, keep, né, tem sempre essa ideia de manter, continuar. Keep on, a mesma coisa, tá? Continuar, permanecer, ok? And now, scientists believe
the probe left the edge of our solar system on the 25th of August last year. E agora, and now, scientists believe, os cientistas acreditam, que a sonda, né, aqui a gente pode omitir o that, né, poderia ter that the probe, que a sonda, ou podemos também tirar o that, porque nós temos aqui dois sujeitos diferentes, não é isso? Olha só, os cientistas acreditam que a sonda, né, então esse that aqui não é o sujeito, né, o que, nosso pronome relativo, não vai ser o sujeito da próxima oração, tá? Também, se você tem alguma dúvida nessas relative clauses, eu também já gravei algumas aulas sobre elas, né, lá no intermediário 1, tá bom? Então vocês podem ir até lá. Como não foi objeto dessa questão em particular, nós não vamos nos aprofundar agora. Mas aqui ele não utilizou o that, poderia ter utilizado sem problema nenhum, é opcional, porque nós temos aqui dois sujeitos diferentes, né? Então, na primeira oração aqui, scientists believe, né? Então, quem acredita são os cientistas, e the probe left, né? Quem deixou foi a sonda, ok? Então, nós temos cientistas como o sujeito da primeira oração e sonda como o sujeito da segunda. Por isso, então, que eu posso omitir aqui o pronome relativo, porque ele não será o sujeito da segunda oração, tá bom? Mas isso não é necessário para a compreensão do texto, então se você não entendeu bem aquilo que eu disse, não se preocupe, que isso não vai influenciar aqui na questão, tá bom? And now scientists believe the probe left the edge of our solar system on the 25th of August last year. E agora os cientistas acreditam que a sonda deixou the edge, né? The edge é a beira, o limite, né? Então, que a sonda deixou o limite do nosso sistema solar on the 25th of August last year, né? No dia 25 de agosto do ano passado. It crossed a region known as the heliopause, where particles thrown out from the sun pile up against the matter and magnetic fields from other stars. Então, né, de novo falando sobre a sonda, né? It crossed a region, então essa sonda cruzou uma região, a region, known as, conhecida como, né? Known as, conhecida como the heliopause, né? A heliopausa, ok? É onde o Sol, então, para de exercer influência, ok? Heliopause. Where particles, onde as partículas, thrown out from the sun, né, to throw out significa jogar fora, né, expelir nesse caso aqui, tá? Então as partículas que são expelidas pelo Sol, from the sun, pile up against the matter. Então pile up significa acumular. Então essas partículas então que o Sol vai expelir, elas se acumulam nessa região. Against the matter, contra a matéria, que matter, então matéria, and magnetic fields, e campos magnéticos, né, field, campo, magnetic fields, campos magnéticos, from other stars. Então o que vai acontecer aqui? Como o Sol, a força, né, gravitacional do Sol nesse ponto para de fazer efeito, essas partículas então elas se acumulam contra a matéria e o campo magnético das outras estrelas, ok? Now, at nearly 12 billion miles from Earth, it's in interstellar space, a cold, dark part of the Milky Way filled with gas and dust. Agora, né, now, at nearly, aproximadamente, 12 billion miles, 12 bilhões de milhas, from Earth, da Terra, né? Olha só o nome da Terra em inglês, né? Earth. Okay? Então, agora, a aproximadamente 12 bilhões de milhas da Terra, it's in interstellar space. Então, essa sonda, né? It está no espaço interestelar. A cold, então aqui olha só, primeiro todos os adjetivos, né? A cold, frio, dark, escuro, part, né? Então, uma parte fria e escura of the Milky Way, né, da nossa galáxia, que se chama Via Láctea, né, Milky Way, Via Láctea, ok? Filled with gas, né, então esse espaço, né, que é frio e escuro, é filled, né, lembra quando a gente vai fazer algum exercício, eu falo para vocês, fill in the blanks, né, complete as lacunas, então fill é isso, é completar, preencher, né, então preenchido com gás, filled with gas and dust, e poeira. Gas and dust, né? Então a gente tem aqui dust,
poeira, ok? Ed Stone, the Voyager's chief scientist, says. Então, o Ed Stone, que é o cientista-chefe, né, o principal cientista, the Voyager's chief scientist, né, o principal cientista, ou o cientista-chefe da Voyager, says, né? This is one of those journeys of exploration like circumnavigating the globe for the first time, or having a footprint on the moon for the first time. Então, this is one of those journeys. Então, esta é uma daquelas jornadas. This is one, esta é uma of those, daquelas, né? Journeys, jornadas, of exploration, de exploração, like, tipo, né? Como. Então, o like aqui não é o verbo gostar, tá? É uma preposição que indica igualdade, comparação, ok? Like. Circumnavigating the globe, né? Circunnavegar a Terra, né? Então, quando, por exemplo, nós tivemos lá, né, as grandes navegações que tinham o objetivo, né, de circunnavegar, né, o navegar em volta de toda a Terra, ok? For the first time, pela primeira vez, or having, ou ter, or having, de novo aqui a gente tem um ing com sentido que nós traduzimos por infinitivo, tá vendo? Então, ou ter a footprint, né? Footprint, né? Então a gente tem foot aqui que vem de futebol também, que é pé. E print, né? A gente sabe ali pela impressora, né? Que a gente tem print, então é imprimir. Então footprint é uma impressão do pé, é a pegada, ok? Então, ou ter uma pegada on the moon, na Lua, for the first time. Ou ter uma pegada na Lua pela primeira vez, tá bom? Então ele está comparando, né? O que ele está comparando? Ele está comparando essa saída da Voyager do nosso sistema solar com essas grandes viagens exploratórias. A primeira, por exemplo, que circunnavegou a Terra, ou a nossa primeira chegada na Lua, né? Onde finalmente o homem pisou na Lua e deixou lá a sua footprint, não é isso? Bom, this is the first time we have been exploring now. Essa é a primeira vez, this is the first time we have been, que nós temos explorado agora, né? Que nós temos estado explorando agora, né? Não faz muito sentido traduzir ao pé da letra, né? Mas nesse sentido de que é a primeira vez, então, desde o início da história da humanidade, que nós estamos explorando, então, esse espaço interestelar. This new region of space, essa nova região do espaço, interstellar space, espaço interestelar, ok? E para nós terminarmos o texto, então, as Voyager 1 ventures into the unknown, it will send data back to NASA. So, as Voyager 1, né, conforme a Voyager 1, né, então aqui dando sempre essa ideia de coisas que vão acontecendo simultaneamente, né, enquanto a Voyager 1, Voyager 1, ventures, né, venture é o verbo aventurar-se, arriscar-se, ok? Então, enquanto a Voyager 1 se arrisca, né, ventures into the unknown, né, no desconhecido, it will send, ela enviará, olha só, o futuro, né, it will send data, né, então data é informação, mas no plural, tá bom? Dados, né, data, então vem do latim, né, então o plural com A, ok? Datum seria o singular, data é o plural, ok? Porque vem do latim, tá joia? Então, it will send data, então vai enviar dados, back to NASA, então de volta à NASA. Eventually, though, então though aqui significa entretanto, né? Eventualmente, entretanto, eventually, though, it will fall silent, né? Ela cairá no silêncio, na verdade, como se dissesse que ela adormecerá, it will fall silent. Então ela se tornará silenciosa. Its power supply, né? Supply significa suprimento, então o seu suprimento de energia, power supply, is expected to run out in the next 10 years. Então, o seu suprimento de energia is expected, é esperado, é estimado, né? Que to run out significa esgotar, acabar, tá? Então, run out of something é ficar sem, né? Acabar. Então, o suprimento de energia dela é esperado, espera-se que esse suprimento vá acabar in the next 10 years, nos próximos 10 anos. But
If the probe is ever happened upon by extraterrestrial beings, mais se a sonda, if the probe is ever, né, for alguma vez, happened upon é também um phrasal verb que significa topar, deparar-se inesperadamente. Ou seja, então se essa sonda, por acaso, alguma vez for encontrada ou se encontrar com extraterrestrial beings, com seres extraterrestres, as it floats through space, né, conforme, enquanto it floats, né, ela flutua pelo espaço, through space, they will find, né, então they aqui os extraterrestres, né, they will find, eles encontrarão, a record, uma gravação, containing pictures and messages, uma gravação que contém imagens, né, pictures, and messages, e mensagens, então, da Terra, né? Um projeto muito legal. Se vocês não conhecem esse projeto aqui da Voyager, né, tem vários documentários, é muito interessante. Inclusive, um astrônomo, um dos grandes responsáveis pelo projeto é o astrônomo Carl Sagan, né? Então, um projeto realmente muito interessante, vale a pena procurar alguma coisa aí pelo YouTube, vocês vão encontrar e vão gostar bastante desse projeto, ok? Bom, mas agora então, né, a gente tem aqui, desculpa, né, eu trouxe para vocês também aqui being, né, que vem do verbo to be, que é um ser, né, extraterrestrial being, então um ser extraterrestre, ok? Bom, vamos então para a questão número 25, né? Para a gente então tentar uma questão aí que exigiu de nós uma interpretação desse texto que agora nós já traduzimos, vai ficar bem tranquilo de resolver. Vamos juntos então, olha só. Fill in the parentheses with true or false. Então, preencha os parênteses com T for true, né? T para verdadeiro e F for false, ok? About the Voyager 1 spacecraft, sobre a espaçonave Voyager 1. It is correct to say, é correto afirmar. Vamos lá. The first here. It has managed to get out of our solar system. Então, it has managed. Então, quando a gente usa essa expressão, né, has managed, né, vem dar o sentido de conseguiu. Então, ela conseguiu to get out, sair, deixar our solar system, né? Sim, né? Não é verdade? Ela conseguiu ou não conseguiu deixar, sair do nosso sistema solar, né? Get out. Vamos dar uma olhadinha no texto, olha lá. The Voyager 1 spacecraft has become the first man-made object to leave the solar system. Então, uma das coisas que eles queriam que vocês soubessem era, provavelmente, que a relação de sinonímia, né, entre leave, to leave, que é deixar, e get out, que também significa deixar, sair. Então essa foi talvez o grande objetivo dessa questão, para ver se vocês conseguiam então perceber que leave e get out têm o mesmo sentido, tá bom? Então sim, tá correto, né? It has managed, ela conseguiu sair do nosso sistema solar. True, correct. Now the next. It went past all the planets in our solar system, né? It went past, ela passou. It went past all the planets, ela passou por todos os planetas in our solar system, no nosso sistema solar. É isso mesmo? Vamos ver o texto lá, olha só. Voyager 1 was launched into space in 1977 to study the planets beyond our own. But after passing them one by one, it just kept on going. Mas, olha só, depois de passar por eles, né, pelos planetas, um por um. Então, é ou não é verdade que it went past all the planets in our solar system? Yes, it is also true, ok? True. The next. It avoided getting near the region known as heliopause. Então, aqui a grande dificuldade era conhecer o verbo to avoid, que é evitar. Então, aqui está dizendo, it avoided, ela evitou, getting near, chegar perto, getting near. Então, chegar perto da região, the region known as, conhecida como heliopause. Então, ela evitou chegar perto da região do heliopause. Vamos ver o que o texto diz, olha lá. It crossed a region known as heliopause. Então, ela cruzou uma região conhecida como heliopause. Então, ela não evitou chegar perto. Não só ela chegou perto, como cruzou essa região, né? Uma região realmente perigosa, né? Where particles thrown out from the sun pile up against the matter and magnetic fields from other stars. Realmente uma região perigosa, mas ela não evitou, ela cruzou essa região. Então, essa daqui, false, ok? False. And the last one,
It's unable to send photos of the interstellar space back to Earth. It's unable, ela é incapaz, to send photos, de enviar fotos, of the interstellar space, do espaço interestelar, back to Earth, de volta à Terra. Então essa sonda vai ser incapaz de enviar essas fotos? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. As Voyager 1 ventures into the unknown, então enquanto a Voyager 1 se aventura pelo desconhecido, it will send data back to NASA. Ela enviará dados de volta para a NASA. Então nós não podemos dizer que ela é incapaz, unable, no. Ela é capaz, it is able to send photos of the interstellar space back to Earth. So this one is false. Então a gente tem true, true, false, false. E é claro então que o número correto será number 3, ok? Number 3. True, true, false, false. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Já fizemos toda a tradução do texto. Nas próximas aulas, então, nós corrigiremos as outras questões referentes a esse texto, mas eu não traduzirei de novo, né? Então, eu peço para vocês lá, se qualquer dúvida, que voltem a essa aula para lembrarem qual foi, então, a tradução do texto, tá joia? Agradeço a todos que vêm me assistindo. Um forte abraço. Vejo vocês na próxima correção.